Queria dizer que é uma alegria estar aqui com vocês. Queria agradecer imensamente à Intersindical, o Ricardo, a Eneida, pelo convite. Eu fiquei muito feliz com a possibilidade de sair um pouquinho da Espanha para vir para cá. Eu moro em Santos, mas falei para o Ricardo, me convida sim, porque eu quero ter uma boa desculpa para voltar para casa, mas também para estar com vocês. Eu estou num processo de escrita da minha tese de doutorado, então eu faço uma parte dessa minha tese na Universidade de Barcelona, mas eu sou socióloga de formação, sou filha da Pastoral da Juventude, militei muito nos movimentos sociais feministas, em São Paulo, nos últimos 5 anos, aqui moradora de Santos, apaixonada por essa cidade. Então, é uma alegria mesmo estar com vocês e eu estou, assim, nervosa, porque é difícil falar depois do professor Ricardo, mas eu queria trazer um pouco as contribuições que eu tenho feito nesse processo da pesquisa. Eu estou já no meu último ano e eu queria, na verdade, em 30 minutos, 35 minutos, que eu queria que a gente pudesse conversar também sobre, acho que muitas chaves que a gente vai abrir, que o Ricardo já trouxe também, tão bem, porque eu estava aqui pensando que, senão, a gente teria que fazer todo um... Ainda bem que o Ricardo já colocou todas as pedras, que aí agora a gente consegue ir para uma perspectiva mais prática. Então, a minha área específica, e eu acho bem importante começar demarcando isso para vocês, é na área de sociologia da religião. Então, eu queria trazer aqui, durante essa fala, um pouco um olhar para essa direita cristã, que é esse termo que eu venho usando na minha pesquisa, mas com um olhar específico para os atores religiosos, e mais especificamente os atores religiosos cristãos. E, para isso, eu queria começar dizendo que eu vou usar nessa minha fala 3 livros que, assim, eu tenho indicado muito, porque eu acho que ajuda muito a gente a entender... Pode ser, o último, talvez, a Bíblia, pode ser. Eles usam bastante a Bíblia, mas um é de um linguista, e aí ele é doutor em semiótica, que chama Paolo de Moru, que ele escreveu um livro que chama Políticas do Encanto. E aí... eu acho que uma coisa que é bem importante nessa leitura fenomenológica que o Ricardo colocou aqui é que o Paolo, por ser linguista, ele diz que um dos desafios da esquerda é contratar mais profissionais em semiótica. Porque eu acho que uma das coisas importantes que a extrema-direita tem produzido nos últimos anos é um tipo de linguagem que precisa ser decodificada, e, para isso, ele faz uma analogia que eu vou trazer aqui sobre o uso da magia. A segunda questão, o segundo livro que eu queria colocar como referência, que eu tenho usado bastante, é um livro da Camila Rocha, que é cientista política lá da USP também, eu não falei, mas eu sou da Universidade de São Paulo também, que chama Menos Marx e Mais Mísseis, onde ela frequentou reuniões da Brasil Paralelo, ela frequentou o Instituto Plínio Correia de Oliveira, que é um instituto católico ultraconservador, e ela produziu uma tese que recebeu o prêmio, e eu acho que ela faz um dos trabalhos mais interessantes para decodificar o bolsonarismo hoje. Então, também esse livro aqui estará nessas referências. E, por último, é um livro de um professor da Universidade de Copenhague, que é o George Wink, que também, por ser estrangeiro, isso inclusive eu disse a ele conseguiu entrar em vários grupos ultraconservadores, evangélicos e católicos no Brasil para fazer uma pesquisa de campo no acervo desses institutos, que é o George Wink, e aí ele faz uma releitura do que ele vai chamar de um tradicionalismo com um T maiúsculo, influenciado por um outro autor muito importante na análise sobre extrema-direita, que é o Teitelbaum, que vai fazer uma outra análise também importante sobre isso. Então, eu queria situar. E eu trouxe uns slides aqui, gente, para ajudar a gente a mostrar um pouco, trabalhando um pouco essa pergunta, que eu fiquei... Eu acho que é a pergunta de R$1 milhão, né? Como pensa, e também não só como pensa, mas como opera a extrema-direita, né? E aí, eu queria começar dizendo que, depois que eu li o Paolo de Moru, que é especialista em semiótica, ele diz uma coisa que, para mim, eu acho que é fundamental para entender a extrema-direita hoje, que ele diz que a extrema-direita produziu um tipo de feitiço,
um tipo de feitiço no sentido de que as pessoas passam a participar de movimentos extremistas de direita com sentimentos extasiantes e que mobilizam sentimentos coletivos e comunitários muito diversos, e que ele vai dizer que o grande desafio da esquerda é pensar como quebrar este feitiço. E ele diz justamente que esse feitiço gerou uma série de consequências nessa base que o Ricardo comentou, que é essa base populista, que é, por exemplo, o conspiracionismo. Ele diz que os argumentos conspiracionistas, então, conspiracionistas sobre a vacina, sobre gênero, sobre a ciência, sobre a igreja, sobre fechamento de igreja, todos esses discursos conspiracionistas fazem parte do que ele chama deste feitiço. Então, se a gente tem hoje um feitiço reacionário em curso, como é que a gente vai quebrar este feitiço? Então, é nesta pergunta que eu queria me localizar, e ele trabalha com uma ideia de que a extrema-direita conseguiu se estabelecer como o antissistema, e por isso ela conseguiu, através dessa lógica de antissistema, mobilizar sentimentos que são sentimentos coletivos de extasiamento coletivo. Então, vocês vejam, eu sempre me pergunto, às vezes eu vejo vídeos das pessoas de extrema-direita nas manifestações, em atos a favor da anistia, pelo golpe, e sempre tem um olhar que as pessoas a gente tem uma tendência a ridicularizar aqueles indivíduos, né? O Paulo está dizendo outra coisa. Ele está dizendo que esse tipo de sentimento extasiante que essas pessoas ficam nessas manifestações é parte do feitiço, né? Então, dizer que são pessoas ridicularizadas, burras ou desintelectualizadas, em pouco contribui para entender esse fenômeno que ele vai chamar de um fenômeno de encantamento. E aí, para fazer uma explicação, nesses 28 minutos que me faltam, que eu vou tentar ser super regradinha, eu queria trazer 3 explicações possíveis para entender esse feitiço e esse encanto produzido pela extrema-direita. E eu sei que um dos temas o Breno tocou de maneira mais diretamente ontem, que foi o tema do sionismo, mas eu queria basicamente também tratar de um tema dentro do sionismo, que é o sionismo cristão, que é um pouco o que o Ricardo falou, porque que existe hoje muitos evangélicos que cultuam Israel como essa terra prometida. Mas o primeiro olhar que eu queria ter com vocês é sobre essa ascensão da direita cristã, que é esse termo que na sociologia da religião a gente tem usado, porque a gente não quer entender, a gente busca entender como que a religião é mobilizada pela extrema-direita e como a extrema-direita mobiliza a religião. Então, Deus, Pátria e Família é fundamental nessa leitura, porque é um dos signos que mobilizam. Eu trouxe só aqui algumas imagens para a gente relatar o que eu queria apresentar, e também trazer o papel também do governo Lula nos últimos anos de um aceno específico à população evangélica no país e como a religião, mesmo entre progressistas ou esquerda, também é um valor que acaba sendo, no fim, uma troca de moeda eleitoral, né? Então, para a gente entender que isso também não está só estrito e mobilizado na extrema-direita. A segunda explicação possível que eu vou aprofundar é justamente sobre o tema do sionismo cristão, porque hoje a mobilização em torno da defesa do Estado de Israel por evangélicos, ela é fundamental para entender a mobilização da extrema-direita no Brasil hoje, mas não só, mas especificamente na América Latina, porque Brasil e Guatemala, especificamente, tem um dos maiores mobilizações em defesa do Estado de Israel, mobilizado por pastores que vão a Israel, que fomentam um tipo de diplomacia a Israel, né? E aqui eu poderia trazer vários significados, como a ideia do Templo de Salomão, um discurso filossemita, mas eu já vou falar também disso como uma possível explicação. E, por último, essa sim é parte da minha pesquisa de doutorado, que eu passei a frequentar cursos de mulheres de extrema-direita, porque eu acho que a gente precisa entender o que faz mulheres hoje pagarem mensalmente cursos para serem mulheres virtuosas, recatadas, e por que elas estão produzindo e buscando esse tipo de
comportamento na sua vida social. E, mais especificamente, eu vou tratar de um clube que foi fundado em 2019 no Brasil, que é o primeiro clube antifeminista e que, além de vários revisionismos históricos, também é um clube onde as pessoas se reúnem, conversam, geram vínculos e não só... É um tipo de autoritarismo que não é autoritarismo que a gente vê nas manifestações em defesa da anistia. E aí eu vou falar, por último, do que eu acho que se ausenta muito na análise de extrema-direita, que é pensar o papel das mulheres como também produtoras de autoritarismos dentro da extrema-direita, e eu vou trazer aqui algumas pessoas que têm produzido isso. Para falar sobre a ascensão da direita cristã, o Ricardo já trouxe vários casos icônicos aqui, né? O Trump como essa referência internacional, o Vítor Orbán, a gente tem a Meloni na Itália. Então, é muito importante a gente demarcar aqui que as mulheres de extrema-direita têm ganhado protagonismo também nessa horda da extrema-direita, como também reivindicando o lugar de mulheres que podem produzir políticas autoritárias, privatistas, entreguistas, inclusive se utilizando da categoria sou mulher para propor esse tipo de discurso. Então, eu fiz questão de trazer aqui as mulheres, né, mulheres brancas, obviamente, na construção desses discursos, mas porque muitas vezes a análise sobre a extrema-direita está muito situada no Trump, no Milley, no Bolsonaro, e se acaba esquecendo as mulheres também como produtoras de autoritarismos. E aí eu faço parte de um grupo que a gente trabalha gênero, política e religião lá na Unicamp, e a gente trabalha com alguns demarcadores para entender o que significa essa direita cristã. Uma é o que a gente vai chamar de um nacionalismo cristão. O que a gente tem visto hoje no Brasil, e aí isso é basicamente exportado dos Estados Unidos, e mais especificamente foi fundado ainda na década de 70 nos Estados Unidos com a Christian Right, que chama a direita cristã, basicamente evangélicos, que nos Estados Unidos se mobilizaram e começaram a criar um embate direto de protagonismo cristão na esfera pública, e que, desde 1970, com Reagan, isso virou um modelo político para diversos países, uma forma de colonização bíblica para que esses integrantes cristãos pudessem tomar a esfera pública. Então, é um projeto que não é um projeto que começou com Malafaia. Eu já queria demarcar isso, porque isso acontece há pelo menos mais de 60 anos. Há uma estratégia de colocar esse nacionalismo cristão em prática. E no caso do Brasil, especificamente, a gente tem uma questão que é o fato do Brasil ser um país majoritariamente católico, e você tem, obviamente, uma presença de grupos católicos ultra-tradicionalistas, conservadores. Eles não gostam que se chamem eles de conservadores, eles são tradicionalistas, é assim que eles gostam de ser autonomeados. Também fazem parte desse nacionalismo cristão. E nos Estados Unidos, grupos católicos anti-aborto também fazem parte dessa ascensão do nacionalismo cristão. E no caso dos Estados Unidos, diferente do Brasil, a gente tem um demarcador racial muito forte. Então a gente tem pastores brancos. Vocês vejam a morte do Charlie Kirk, né, que foi assassinado na universidade. E aí tudo que se fez depois da morte dele tem a ver justamente com esse grupo, que é o grupo dos evangélicos, que nos Estados Unidos mobilizam o ideário de ser cristão, ter família, ser um homem branco em defesa das terras e dos seus filhos. E por isso que eles cultivam a idealização às armas e são pró-vida. Mas o Charlie Kirk, não sei se vocês viram todas as notícias sobre ele, mas ele era um dos maiores empresários da maior think tank nos Estados Unidos, que é uma espécie de Brasil Paralelo nos Estados Unidos. Inclusive, a Brasil Paralelo foi inspirada nesse modelo do Charlie, e
estava angariando nos últimos anos milhares de jovens nas universidades, né? Então, a gente tem uma ascensão desse nacionalismo cristão branco com foco nas juventudes, né? E com uma disputa, inclusive, dentro das universidades. Então, mobilizada originalmente nos Estados Unidos, isso vem para o Brasil e os evangélicos começam a disputar espaço político no Brasil ainda na Constituinte. Muita gente fala da bancada da Bíblia, mas os evangélicos, desde a Constituinte, já se organizavam para ter o seu espaço e o seu protagonismo na esfera pública. E, obviamente, que a partir de 2010, e com muito apoio também do governo Lula, porque teve vários espaços de concessão a televisões evangélicas, e houve vamos dizer assim, os evangélicos fizeram a cama para depois deitar agora na eleição de 2018 com a eleição do Bolsonaro. Com um ponto que eu queria destacar é que, apesar do Bolsonaro ter uma afinidade teológica entre grupos evangélicos, originalmente o Bolsonaro é católico, né? Inclusive, esse é um dos motivos de muitas conversas entre nós do grupo de pesquisa, porque talvez hoje isso não importa tanto, porque o bolsonarismo conseguiu fazer uma coisa no Brasil que era inédita, que é juntar católicos e evangélicos e disputar uma identidade pública que significa ser cristão. E aí, para isso, nem importa muito se você é católico ou evangélico, importa que você é cristão. E aí você tem, obviamente, um aumento eleitoral para você disputar esse discurso cristão com outras pessoas. Então, isso é um tipo de nacionalismo religioso, né? Aí, só para trazer um cientista político, que é o Joanildo Buriti, ele vai dizer que poucas análises no Brasil ainda trabalham com a noção de nacionalismo cristão, mas a gente vê com mais frequência esse fenômeno entre evangélicos e católicos, nomeado de direita cristã ou direita religiosa. Isso se deve justamente pelo fato de que nacionalismo cristão é um termo originalmente dos Estados Unidos e evangélico. E no Brasil, um país de maioria católica, como é que você vai pensar esse nacionalismo se o que acontece é a gente faz a seguinte comparação. Os evangélicos de extrema-direita, eles adotaram Israel como a sua terra prometida, porque os católicos já têm o Vaticano. Então, é uma forma que eles têm de cultuar um ideário religioso externo, que é bem diferente dos católicos, e por isso que eu queria reforçar aqui que na pesquisa que a gente está fazendo sobre sionismo cristão, os católicos são pouquíssimos aqueles que defendem o Estado de Israel, porque a Igreja Católica, inclusive, tem uma posição pelos dois Estados e pelo combate ao conflito na perspectiva da paz, da denúncia do conflito. Já os evangélicos, como eles adotaram Israel como essa terra prometida, eles, obviamente, reforçam a ideia do Estado de Israel. Eu vou trazer também isso para a gente conversar. Então, o que esse discurso de Deus, Pátria e Família fala? Que a apropriação do cristianismo é uma forma de identidade nacional. Então, eu sou cristã e eu sou o verdadeiro brasileiro é aquele que combate aqueles inimigos externos. E quem são esses inimigos externos? As feministas, as pessoas LGBTQIA+, os povos indígenas, os setores progressistas. Existe um termo na sociologia da religião que chama as batalhas espirituais. Então, o que os evangélicos e alguns católicos ultraconservadores fomentam hoje é uma batalha espiritual do nós contra eles. E é nessa chave de disputa que se constrói toda uma argumentação, inclusive em defesa da nação. Não, a gente pode incluir também, tem razão. O discurso aliás, o discurso supremacista, ele é transversal no discurso do nós contra eles. Só que tem uma questão. Hoje, a religião mais negra no Brasil é a religião evangélica. Então, existe toda uma discussão racial sobre o tema da religião, porque
Enquanto há um embranquecimento das religiões de candomblé, de religiões de matriz africana, existe um empretecimento das religiões evangélicas. Então, essa é toda uma outra discussão que eu poderia passar horas aqui falando. Mas tem que voltar. Meios de... A pergunta era como operacionaliza o discurso da extrema-direita. Então, eu trouxe rapidamente o que a gente vem mapeando no Instituto de Estudos da Religião sobre o nacionalismo cristão aqui no Brasil. Então, principalmente redes sociais, TikTok, YouTube, Instagram e Facebook, e um destaque para o uso do Discord entre adolescentes, que é uma ferramenta muito usada por gamers e também por aí que se operacionaliza. Conglomerados de mídia conservadora, né? Como eu falei, concessões públicas a televangelistas, Canção Nova, outros veículos, mas também veículos como Record, que reforçam perspectivas policialescas, também é um conglomerado de mídia, né? Revista Oeste, Brasil Paralelo, todo esse conjunto de mídias que tem sobressaído. Rádios cristãs, muito forte também na reprodução desses discursos, e podcasts e canais de streamings religiosos. Como que acontece a formação desses nacionalistas cristãos? Think tanks, são que nem a Brasil Paralelo, são produtoras de conhecimento da extrema-direita, que tem influência, na verdade, no olavismo cultural do Olavo de Carvalho, que começou a fomentar no Brasil várias... Vou colocar nesse termo, mas são várias ONGs de extrema-direita que produzem conteúdos de formação e cursos. Partidos políticos e frentes parlamentares, né? Acho que o PL Republicanos é o maior exemplo disso. Cursos e palestras antidireitos, né? Como de cristãos na política. E eu queria só trazer aqui a referência de um jovem, vocês já devem ter ouvido falar muito dele, por ele ser uma pessoa com ascensão, né, na política, mas ele tem uma outra coisa que pouco se fala, que o Nicolas Ferreira produz diversos cursos para cristãos na política. Eu não sei se vai carregar aqui. E uma das coisas que a gente visualiza é justamente esse uso que se faz da formação política, como estamos fazendo aqui, numa perspectiva individualista e de que o cristão precisa se engajar na política para ter o seu sucesso religioso, né? Acho que eu não vou conseguir mexer muito aqui. Mas depois eu posso passar a referência. Conteúdos de feminilidade positiva. Isso daqui, eu comecei com essa coisa de entender como essas mulheres... Existem cursos de... Desde você colocar a mesa posta, até cursos para fazer pão sem glúten, até cursos de como arranjar marido rico. Né? E... Arranjar marido rico. Rico! E tudo isso numa ideia de positividade e de virtuosidade feminina. É puro neoliberalismo, mas, enfim, as pessoas estão procurando escapes de saúde mental e esses cursos acabam sendo os cursos que essas mulheres encontram. Obviamente, um do outro meio é a operacionalização dos movimentos, contra movimentos, que é a categoria que a gente trabalha, de células nazistas e fascistas e o aumento no Brasil. Outro meio de operacionalizar o discurso do nacionalismo são os sermões e os cultos presenciais online, né? Depois da pandemia, várias igrejas adotaram também isso de fazer discursos e sermões online. Então, essa é uma forma. As publicações internas de igrejas, sobretudo evangélicas, de boletins, revistas, devocionais, sempre com esse caráter de colonização. Música e produções artísticas, né? Existe toda uma produção gospel voltada para a noção de prosperidade. Ah, meu Deus. Não é tempo? Uma pergunta? É ótimo. E tem as redes denominacionais e paraeclesiásticas, que são redes que não são exatamente das igrejas, mas que elas orbitam. Então, por exemplo, o pessoal fala que os evangélicos estão conquistando o conselho tutelar. São essas redes denominacionais que fazem toda essa estrutura para a eleição dos conselheiros tutelares.
né? As missões religiosas. Então, aqui entra o papel do turismo religioso que igrejas evangélicas fazem para Israel, né? Hoje existe lojas e empresas dedicadas de pastores evangélicos que levam cristãos para Israel com essa ideia sobre terra prometida. Então, também por aqui se operacionaliza essa ideia de nacionalismo cristão. Redes anti-aborto e movimentos pró-vida, e aí, especificamente o catolicismo tem um protagonismo grande. Eventos religiosos de grande escala, não sei se vocês já ouviram falar no Descende, que aconteceu recentemente, mas são milhares de jovens em acampamentos defendendo uma noção de abstinência sexual, né? Aí você tem o CEPAC, que é uma conferência conservadora que aconteceu também recentemente, Conferência Fiel. Isso tudo a gente tem a presença, sobretudo, de evangélicos, mas eu queria destacar que nos católicos a gente tem o PHN, que é o Por Hoje Não, que também são perspectivas conservadoras, né? Reuniões públicas, concentrações e marchas, a gente viu, né, marchas pró-vida, pela anistia. E eu queria destacar uma outra coisa que também se fala pouco sobre a extrema-direita, que eles têm as suas próprias ONGs e a sua própria forma de filantropia, né? Inclusive em relação ao recebimento de recursos do Estado, né? Então, existe uma ONG, por exemplo, em São Paulo, que chama Instituto Servi, que inclusive a diretora foi candidata pelo PL, que é uma das filantropias religiosas que defendem essa perspectiva de nacionalismo cristão. Mas aí se abre uma ONG para ter uma perspectiva de atendimento a populações vulneráveis, e aí quando você vai ver o currículo dessas ONGs, é uma perspectiva completamente no que eles chamam de defesa da dignidade humana, e aí daí vem várias coisas terríveis. E, por último, muitos programas sociais vinculados a igrejas e organizações religiosas também são um meio. Quem são os mensageiros? Quem hoje opera esse discurso do nacionalismo cristão? Pastores e influenciadores religiosos. Influenciadores digitais cristãos, políticos e parlamentares conservadores, teólogos e pastores coaching, né? Existe todo um ramo hoje de produção de conteúdo religioso que é chamado de teologia coaching, né? Movimentos missionários e redes religiosas, né, como o Dunamis, que é um movimento enorme de evangélicos, jovens evangélicos conservadores, cantores e performers cristãos, empreendedores em plataformas digitais, algumas autoridades eleitas, né, e os marçalismos, né? Então, vários tipos de Pablo Marçal que a gente tem em diferentes graus, vendendo muitas coisas que envolvem religião. E, por último, a família desses influenciadores, também como uma forma... Então, não é só que o marido é um influenciador, a esposa passa a ser uma influenciadora, os filhos, né, esse método Virgínia, só colocando aqui para vocês, porque o método Virgínia, muita gente... A Virgínia, gente, é essa que agora está com um caso com o Vini Júnior, e está todo mundo falando nas redes, mas ela basicamente fica 24 horas por dia relatando a maternidade nas redes sociais. Então, essa dinâmica da experiência do eu é uma coisa que esses influenciadores digitais fazem de uma maneira muito forte. Quem são os alvos desse discurso nacionalista? Juventudes, e aí eu queria destacar os jovens, os homens, como... E aí você tem a rede dos Red Pills, né? Eu poderia também falar aqui, mas tem várias outras pesquisas que vão falar sobre os meninos nos fóruns de internet extremista. Periferias empobrecidas, mulheres, então mulheres buscando essa feminilidade bíblica, então o seu lugar é aqui, então se tem cursos para isso. Pessoas que se sentem marginalizadas. É esse o termo mesmo, gente. Se um homem branco, pobre, se sente afetado porque discursos feministas estão avançando, comigo que você... É com esse curso que vai te libertar esse seu sentimento. Então, toda essa noção de repressão, ela é sempre trabalhada nesses cursos. Grupos em percepção de ameaça, segmentos sociais como mães, comunidade médica, pequenos empresários. Então, você tem grupos conservadores com vários tipos. Você tem, tipo, paramilitares católicos, por exemplo, que defendem armamento. Você tem...
eu sou médico cristão que não quero fazer determinados procedimentos. Você tem grupos específicos para isso. Então, existe assim, uma teia de relações. Classe média também é um alvo desse nacionalismo cristão e também é um outro tema que eu não vou falar aqui, porque eu acho que tem muitas questões para se falar sobre a classe média. Mas eu queria frisar que talvez o mais importante, mas sobressair que esse nacionalismo cristão tem como foco mobilizar 2 temas. Maternidade, então, mães são muito mobilizadas por esses influenciadores e influenciadoras, e a defesa das crianças. Essa é a ideia da defesa da família. Então, a criança como esse ser que precisa ser protegido, esse é um discurso muito forte também no nacionalismo cristão. Eu vou passar muito rápido pelo tema do sionismo cristão, que é uma outra possível explicação, porque eu queria focar depois, nos meus últimos 10 minutos, nas mulheres produtoras de extrema-direita. Uma segunda explicação para o nacionalismo cristão é justamente a defesa que alguns cristãos fazem do Estado de Israel. E aí, para isso, o professor Paul Freston, Joanildo Buriti, e eu vou citar aqui porque senão a gente tem que trazer, a produção é sempre coletiva, a gente não produz nada sozinho. Brenda Carranza, Maria das Dores Campo Machado e Cecília Maris estão fazendo uma pesquisa comparativa da ascensão do sionismo cristão no Brasil e nos Estados Unidos, e descobriram que o Brasil e a Guatemala são 2 países na América Latina que produzem muito evangélicos em defesa do Estado de Israel. Bom, a Marcha para Jesus, no ano passado, ela foi tomada por bandeiras de Israel, né? Então, aqui vocês vejam o Ricardo Nunes, o Tarcísio, várias igrejas evangélicas mobilizadas que venderam, né, a bandeira de Israel. Mas por que a bandeira de Israel é tão importante para esses evangélicos? Os pesquisadores vão dizer que o sionismo cristão é um tipo de ativismo político-religioso. A gente não sai para as ruas para defender o fim da escala 6x1. Eles estão indo para a rua para defender o Estado de Israel. É um tipo de ativismo. Claro que os conteúdos são diferentes, mas uma forma de atuação é um tipo de ativismo. É um fenômeno que junta uma crença teológica, especialmente de grupos evangélicos pentecostais, e um apoio diplomático, político e incondicional ao Estado de Israel. E isso começou a acontecer justamente pelo impacto das peregrinações à Terra Santa e a difusão daquilo que o Ricardo trouxe aqui, que os Estados Unidos produziu um negócio chamado teologia do domínio, que é o protagonismo de cristãos na política precisa se efetivar. E, para isso, defender o Estado de Israel é um dos valores que eles fazem. E isso começa a acontecer de uma maneira mais vibrante na virada do século XXI. Não sei se vocês lembram, mas era muito comum várias igrejas evangélicas nos anos 2000 que fizeram turismo religioso de maneira massiva a Israel. Né? E tem 2 atores muito importantes no Brasil que são referenciados por esses sionistas cristãos. Um é o Oswaldo Aranha, justamente que o Oswaldo Aranha deu o voto na ONU em 1948 para que o Estado de Israel se configurasse enquanto Estado. E o outro é um diplomata da Guatemala que deu o segundo voto para que o Estado de Israel fosse aceito na ONU como Estado. Então, a América Latina, especialmente o Brasil e a Guatemala, foram muito importantes para que o Estado de Israel fosse hoje nomeado como Estado. Né? Então, por isso que esses ativistas referenciam eles. Os sionistas cristãos são predominantemente evangélicos, tem católicos, tem outras tradições. Eles se reúnem em igrejas e organizações transnacionais, como existe hoje no Senado e no Congresso Nacional, frentes de amizade Brasil-Israel. Então, basicamente, esse sionismo cristão se opera neste lugar, entre esses tipos de diplomacia. Mas eles mobilizam o quê? Leituras bíblicas, agendas geopolíticas. E uma outra coisa importante, que há muitos governos no Brasil que importam, o Breno deve ter falado disso aqui, toda a superestrutura de vigilância produzida por Israel é, inclusive, contratada por vários governos no Brasil, por meio dessa diplomacia. Então, a gente não está falando só de defesa bíblica, a gente está falando de negócio. Né? Isso é bem importante. Os sionistas cristãos têm maior concentração nos Estados Unidos, mas também possuem forte presença na América Latina, na África, na Ásia, e estão ligados ao pentecostalismo.
Para onde que eles querem ir? Uma defesa incondicional do Estado de Israel. Muitos falam de uma profecia bíblica no que eles vão chamar dessa terra santa, dessa terra prometida, como parte do seu plano divino, ou seja, existe um discurso teológico para que hoje eles defendam o Estado de Israel, não é só meramente um discurso político, e eles querem influenciar governos, parlamentos e a opinião pública para sustentar essa defesa do Estado de Israel. E como é que eles fazem isso? Missões religiosas, articulações institucionais, conectam igrejas, ONGs, frentes parlamentares, fazem diplomacias e muitas peregrinações à Terra Santa. Eu falei aqui, eles usam de uma hermenêutica bíblica. Eu posso deixar depois esse slide, só estou correndo aqui para dar tempo de falar de tudo. Pode relaxar? Então, por exemplo, essa ideia... Você pega a minha água? Essa daí. Obrigada. Tá ótimo, eu estava falando. Bom, uma das formas que eles fazem essa defesa, os sionistas cristãos, eles trabalham numa lógica de discurso religioso que a gente chama de filosemitismo. Então, eles defendem o Estado de Israel, colocando a Terra Santa justamente como esse lugar, que é o lugar que deu certo na Terra, porque é abençoada por Deus e é abençoada por esse povo, o que é uma grande contradição, porque os próprios judeus não referenciam os evangélicos. Mas a verdade é que isso, nestes termos, não importa. Que importa que o Israel é mobilizado por esses atores religiosos como esse lugar que se o meu país tem desigualdade, se eu estou vendo aqui que o meu presidente não foi eleito porque teve fraude, golpe, só existe um lugar na Terra que lá a democracia divina funciona. Esse lugar seria Israel. É um pouco essa noção discursiva que eles operam, essa noção, né? Então, essa dimensão da Terra Santa, de Israel como mítico, bíblico e tudo mais. Então, eu acho que, basicamente, a função do sionismo cristão é criar um tipo de soft power, que a gente chama, de Israel dentro das igrejas evangélicas. Apesar de muitos rabinos não gostarem de evangélicos, porque, em certa medida, eles dizem que... E aí até um discurso super racista, né, de que eles diminuem a produção teológica da Torá. Muitos rabinos se beneficiam de pastores e dessa relação diplomática para fomentar essa ideia de Israel como a Terra Santa, né, a Terra desejada. Talvez hoje, antes dos Estados Unidos, talvez Israel seja a terra da extrema-direita, né, o que a gente pode dizer sobre isso. E, por fim, eu queria terminar trazendo, então, nos meus últimos 10 minutos, o que eu acho que talvez seja o diferencial com os estudos que eu tenho visto sobre extrema-direita, que agora que a gente já falou, que a direita, necessariamente, ela é uma direita religiosa, né? No Brasil, não existe direita laica. No Brasil, ela sempre é uma direita marcadamente religiosa. A gente tem o MBL, mas há toda uma discussão de o quanto o MBL... Mas, fundamentalmente, quem mobiliza eleitoralmente no Brasil é uma direita religiosa. Essa direita religiosa tem dois temas que eu acho fundamentais que ela tem mobilizado nos últimos anos. Depois do 7 de outubro de 2023, a defesa do sionismo cristão. E, num segundo tema, ela tem, sim, utilizado, numa perspectiva neoliberal das identidades, para se reivindicar como diversa, ao adotar as mulheres como também as suas protagonistas eleitorais. Então, esse discurso, eu não vou nem colocar o discurso do lugar de fala, porque existem várias problematizações sobre esse termo, mas a categoria de identidade sou mulher tem sido utilizada pela extrema-direita, tá? E é isso que eu poderia trazer para essa conversa. Só que as mulheres estão agora produzindo formas antigas de autoritarismos, mas com esse discurso quase que renovado. Então, a gente está usando esse tipo de feitiço que a gente precisa quebrar e olhar. A primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que feminismos são muitos. A gente poderia ter várias palestras aqui para falar sobre da onde vieram as lutas feministas, as principais referências. Mas eu queria trazer que existe hoje mulheres cristãs que não se identificam como feministas e que se identificam como antifeministas. E elas não só se identificam, como elas estão fazendo um tipo de ativismo dentro das suas igrejas contra as feministas. E é sobre essas mulheres que eu queria falar para vocês.
Primeiro, o que elas mobilizam, essas antifeministas? Um discurso conspiracionista religioso. Então, a primeira coisa que elas dizem é que as feministas produzem um discurso separacionista dos homens contra as mulheres. E se elas produzem esse tipo de discurso, a gente precisa aproximar os homens. Então, há vários discursos conspiracionistas. Outras coisas que elas mobilizam, elas fazem um revisionismo histórico da luta pelo sufragismo, da luta pelo direito ao voto, pela luta pelo direito ao corpo, né? Então, e elas produzem livros, né, para validar esse tipo de conspiracionismo. Elas também usam uma passagem específica da Bíblia, perdoem os não cristãos, mas eu leio a Bíblia, que é a passagem de Gênesis, que diz que o homem nasceu, do homem nasceu homem, da mulher nasceu mulher. E, inclusive, essa passagem que vários discursos de homofobia e de legitimação de outras formas de violência se fazem com esses tipos de conservadores religiosos, né? E existe um termo que a extrema-direita tem adotado no último ano. Gente, é impressionante. Eles exportam basicamente tudo dos Estados Unidos. Esse é um outro termo que eles exportaram dos Estados Unidos. Eles dizem que a pauta feminista, a pauta antirracista, a pauta em defesa das comunidades LGBTQIA+, dos ribeirinhas e quilombolas, são pautas woke. E esse termo, pauta woke, tem aparecido de forma muito latente nos discursos da extrema-direita. Então, essa ideia é que tudo que é diverso é woke. Então, eles também produzem as suas próprias categorias. Então, o que a gente também vê é um tipo de legitimação do discurso que também eles... A gente está na universidade e aí a gente acha que a gente só pesquisa a extrema-direita como se eles não estivessem também produzindo um tipo de conhecimento. Eles também estão produzindo suas próprias categorias e formas de interpretação social, né? Quem que está produzindo essa teologia antifeminista, vamos dizer assim, no Brasil? Aí eu queria trazer para vocês... Gente... Vai aparecer a foto delas. Eu trouxe 4 mulheres aqui, 3 mulheres católicas e uma mulher evangélica, ao qual, nos últimos anos, eu tenho participado dos seus cursos e lançamentos de livros. São mulheres que produzem cursos pagos na internet, num formato que foi criado pela Brasil Paralelo e pelo Olavo de Carvalho. Existem vários cursos na internet para cristãos que querem ser cristãos conservadores de verdade. Elas são mulheres que estão produzindo esses cursos. Pietra Bertolazzi custa R$900, aí você diz, meu Deus, quem é esse público que acessa esse tipo de curso? É um público da Pietra de classe média alta, mas no caso da Mariana, da Campagnolo e da Amanda, que são outras agentes que eu tenho pesquisado, são clubes mais baratos. São cursos aos quais elas chamam de clube. E aí eu queria fazer uma questão aqui. Vocês lembram que na década de 80, eu não lembro, mas eu li, foi muito forte os clubes de mães. Elas quase que trabalham nessa perspectiva de você reunir mulheres em torno de temáticas femininas. E o clube de mães era liderado pela teologia da libertação, né? Hoje, vários clubes de mães que existem são super difíceis de interpretar. E elas estão capitaneando esses novos espaços de clubes. E elas não se encontram só virtualmente. Elas fazem reuniões presenciais, elas organizam chá de bebê, elas são também rede de apoio dessas mulheres. Então, uma coisa que eu queria dizer a vocês é que muitas mulheres indignadas com o feminismo estão encontrando nesses clubes um espaço para colocar a sua sociabilidade. Normalmente, elas têm raiva do feminismo por causa de uma pessoa. Eu queria trazer aqui que é já resultados parciais da pesquisa. Então, uma delas que eu entrevistei disse, eu me filiei ao clube antifeminista porque eu tenho uma cunhada que, quando eu engravidei, ela não me ajudou. Então, é essa noção de experiência individual do cotidiano que as pessoas passam a interpretar de forma coletiva, como se aquela mulher que não ajudou ela, aquela feminista, resumisse todo o movimento feminista. E é exatamente assim que elas operacionalizam o pensamento delas, e há várias mulheres produzindo esse conteúdo hoje.
Aqui é o livro mais vendido na Amazon, neste momento, na categoria Estado e Igreja. Um livro que chama Não Existe Feminista Cristã, da deputada Ana Campanholo, é do PL, é de Santa Catarina. Eu poderia passar horas, foi aluna do Olavo de Carvalho, mas que tem lançado esse livro pela maior editora cristã do país, que é a Editora Vida, que é a que, inclusive, vende maior quantidade de Bíblias no Brasil, que é o livro mais vendido no Brasil. Então, a gente está falando de uma produção de conhecimento, não só de antifeministas histéricas numa marcha. Nós estamos falando de produção de conhecimento, eu posso colocar várias aspas aqui, mas que juntam pessoas, que vendem livros, que vendem cursos, que proporcionam chá de bebês, que proporcionam experiências de sociabilidade com as mulheres. Este aqui foi um congresso antifeminista que aconteceu em 2018, numa paróquia no Rio de Janeiro. E agora, em 2024 e 2025, ao qual eu estava presente, que ela fez congressos antifeministas. Elas têm feito congressos antifeministas em vários estados do país e lançado livros. Isso a gente acaba não percebendo, mas, inclusive, em casas legislativas. Então, outro mito que precisa se acabar é de que elas só produzem essas antifeministas e esses nacionalistas cristãos só fazem isso dentro das suas igrejas. Isso não é verdade. Eles disputam o espaço público, né? E aqui a gente vê aqui a Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Aí muita gente me pergunta assim, nossa, mas elas são todas iguais, elas são antifeministas, elas defendem o recato, a virgindade, a ideia de família, o marido, o casamento, elas não são iguais. Aliás, muitos homens de extrema-direita acusam elas de serem conservadias. Eles têm termos próprios para acusá-las. E aí, eu estou trazendo aqui uma referência, não existe no Brasil, mas existe na Argentina, porque o Milei é um tipo de extrema-direita na Argentina, que a gente também podia falar horas aqui, que é um tal de paleolibertarianismo. E existem mulheres antifeministas, pró-vida, cristãs, que defendem o Milei e que são antifeministas sexuais. Para vocês verem que a gente não está falando só de antifeministas que usam roupa de modéstia, que fazem pão caseiro em casa, que querem ser boas esposas. A gente está falando de diversos tipos de mulheres que, através do discurso antifeminista, ela é uma influencer na Argentina, né? Essa daqui é uma delas, né? A Lu Palavecino. E a outra, diferente do que muita gente acha, existem também mulheres negras produzindo antifeminismo a partir de um revisionismo da colonização, né? E aí, gente, eu poderia passar horas, mas eu vou terminar aqui dizendo como que os discursos sobre identidade também são mobilizados pela extrema-direita. Gênero, raça e classe também está na boca da extrema-direita. E eles têm protagonizado diversos discursos sobre essas categorias. E, por fim, eu vou terminar dizendo duas coisas. Quem são as referências dessas mulheres e quais são os temas que elas mais mobilizam, o que eu acho que é a minha contribuição com vocês com relação a quais temas que eu acho que a gente poderia disputar no debate público. Referências delas. Philip Schlafly é uma liderança dos Estados Unidos que foi muito importante para combater a emenda dos direitos iguais nos Estados Unidos. Foi amiga do Reagan, é uma pessoa assim, de extrema-direita, ela já faleceu, ela fundou um dos maiores fóruns de extrema-direita dos Estados Unidos. Segunda, Golda Meir, aqui judia, defensora do Estado de Israel, mas ela cumpre muitos papéis entre mulheres que defendem o Estado de Israel. Ela como essa heroína do Estado de Israel. E o Degarda de Bingen, aí eu coloquei aqui porque ela é da tradição católica, mas muitas mulheres evangélicas e católicas adoram essa santa por ela ser doutora da igreja, porque ela produziu medicinas naturais, e um dos discursos que as antifeministas têm é um rechaço a políticas de contracepção sexual. E aí, para isso, elas justificam o uso de métodos naturais nessa santa.
Edith Stein também, que é uma referência teológica de feminilidade bíblica. E, por último, a Margaret Thatcher, né, como esse ícone, né, do reacionarismo e da extrema-direita, né, essa mulher. E, por fim, eu acho que tem algumas palavras mágicas que essas mulheres estão produzindo e que estão produzindo um tipo de feitiço que a gente precisa pensar sobre esses códigos e essas semióticas. É que elas se afirmam como mulheres religiosas cristãs. Então, religião é um fator que precisa ser considerado em qualquer perspectiva de luta, na minha opinião. Não dá para desconsiderar o tema da religião quando a gente vai pensar qualquer perspectiva de luta social. 2, uso estratégico da Bíblia, né? E uso humanitário da Bíblia. É algo que eu acho que é uma perspectiva que elas fazem, que eu acho muito importante ter linguistas, semióticos que possam pensar também perspectivas libertadoras da Bíblia. Família. Não sai da boca de nenhuma delas e deles o tema da família. E aí eu queria dizer que foi muito difícil mapear, quando houve a defesa, quando começou a luta pelo fim da escala 6x1, um dos argumentos que o movimento adotou foi escala 6x1 para que a gente passe mais tempo com a nossa família. Foi o único argumento que eles não conseguiram rebater. Então, e eu acho que tem algumas brechas aí de discursos que passam pelo tema da família. Crianças e filhos. Enquanto parte da esquerda, de mulheres e homens de esquerda, por vários motivos climáticos e econômicos, não querem ter filhos, e é compreensível, elas estão dizendo o contrário. Elas estão dizendo que a gente precisa educar filhos conservadores, e elas estão tendo filhos e produzindo um tipo de maternidade conservadora e de paternidade conservadora. E, por último, aí eu não sei como que a gente vai trabalhar isso, porque são 2 temas que são muito neoliberais, mas não saem da boca delas o tema de sermos mulheres e homens virtuosos e de sermos homens e mulheres prósperos. Então, aqui, gente, ser de direita, ser de extrema-direita, esses os termos que eles estão trabalhando dentro desses clubes e desses cursos. Que ser feliz é ser uma mulher virtuosa, que ser um homem realizado é ser um homem próspero. Enfim, aí fica a tarefa de vocês, como a gente vai resolver todos esses problemas.